dia, bom dia, bom dia. Olha o Tiagão aí, bom dia, meu amigo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Karen, bom dia, minha irmã. Bom dia, Fabiana, Bruninho, Jussara, Stephanie, Beatriz, muito bom dia a todos e todas. A paz, Deus abençoe. Maravilha. Eu já quero te convidar a compartilhar esta live. Você pode compartilhar essa live marcando aqui nos comentários o arroba do seu amigo. Salve Maria. Comenta aqui, coloca o arroba dele aqui, o Instagram dele aqui, escreve na frente. Vem pro Café com Jesus. Vem que a live já começou. Vem que só falta você. Ou você pode compartilhar essa live ainda por este aviãozinho aqui. Você pode clicar nesse aviãozinho e disparar essa live aí para até 50 pessoas aí do seu Instagram. Show? Bora compartilhar então. Nos ajude enviando essa live para mais pessoas. Maravilha. Então vamos lá. Conto com vocês para compartilhar essa live para mais pessoas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Maravilha. Vamos então à palavra de Deus. A palavra de Deus está em Romanos capítulo 5, versículo 12, 15, 17 a 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos os homens pecaram. A transgressão de um só homem levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo,
os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Vai prestando atenção. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos falando aqui de dois homens. Qual é o nome dos dois homens que nós estamos falando aqui nessa leitura? Deixa eu ver se você está atento ao que está sendo proclamado. Estamos falando de um homem que nos leva à morte e um homem que nos leva à vida. Qual é o nome dos dois homens? Qual é o nome do homem que leva à morte e qual o homem que leva à vida? Muito bem. Adão e Jesus. Isso é importante nós sabermos. Estamos falando de uma história onde o pecado entrou no mundo. Estamos falando de outra história onde a salvação entrou no mundo. Pela desobediência de um só homem, a morte entrou no mundo. E pela obediência de um só homem, a salvação entrou no mundo. Certo? E como que a morte entrou no mundo? Através do pecado, da desobediência, do pecado original. Se você não sabe onde está escrito o pecado original, você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis 3 e você vai ler como foi que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo através de uma desobediência. Desobediência. Adão e Eva, os primeiros humanos criados por Deus, a imagem e a semelhança de Deus, desobedeceram uma ordem dada por Deus. E por conta da desobediência, o pecado entrou no mundo. E sabe quais são as consequências deste pecado? Medo e escondimento. Ou seja, Adão e Eva ficaram com vergonha e medo. E eles se esconderam. Só que só foi gerado vergonha e medo por conta da desobediência. E aqui é a primeira vez que a gente lê, que a gente ouve a palavra medo. E o medo, infelizmente, tem paralisado muitas pessoas. O medo tem impedido que pessoas cresçam, avancem, que pessoas encontrem a sua verdadeira identidade. O medo tem roubado as pessoas de si mesmas. O medo tem impedido de você avançar, de você crescer, de você se multiplicar, de você dar fruto, porque você está paralisado no medo. Mas você não sabe que o medo é consequência de uma desobediência do homem.
O medo é uma desobediência. Ou melhor, o medo é uma consequência de uma desobediência. E o que é desobediência? É você não fazer a vontade de Deus. É você não cumprir com o plano de Deus. É você não observar os mandamentos da lei de Deus. É você não agradar a Deus. É você não fazer o que Deus quer que você faça. Mas você faz somente o que você quer. O que dá na telha, você faz. Só a sua vontade você está disposto a fazer. Isso não é fazer a vontade de Deus. Isso é você cair na desobediência à lei, ao mandamento, ao princípio de Deus. Antes da fundação do mundo, antes que eu e você viesse ao mundo, já estava escrito como deveria ser. Já estava direcionado como deveria ser. Só que muitas das vezes nós somos rebeldes, desobedientes. Sim ou não? E essa desobediência, esse pecado, esse medo, essa vergonha, o se esconder de Deus, nos leva à morte. A morte não foi criação de Deus. Deus não criou o homem para a morte. Deus criou o homem para a vida e a vida eterna. Nós nascemos para viver eternamente. Mas nós só viveremos eternamente no céu, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Não pense que você vai alcançar o céu, a eternidade, continuando fazendo a sua própria vontade, fazendo do jeito que você quer, sem estar nem aí para o que Deus pensa ao seu respeito, sem você estar nem aí, sem consultar a Deus se você deve ou não deve fazer isso, você deve ou não deve tomar essa decisão. Não pense que isso vai te dar fruto. Não pense que isso vai te trazer alegria, felicidade verdadeira. Ó, a transgressão. O que é transgressão? Sabe o que é transgressão? É a violação do mandamento da lei de Deus. É a violação. É o descumprimento da lei do Senhor. Então a palavra diz que a transgressão de um só homem levou a multidão inteira à morte. Mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Jesus Cristo se derramou em abundância sobre nós. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus, a justiça, a santidade. A graça de Deus é maior do que o pecado. Mas para que essa graça de Deus permaneça em nós, nós precisamos nos romper com o pecado. Nós precisamos de uma vez por todas se distanciar do pecado, se distanciar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que fere a Deus, daquilo que fere a Deus. Porque a graça é maior
do que o pecado. A vida é maior do que a morte. A morte não é para mim e nem para você. Para nós, o desejo de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. É o céu. É a eternidade. Aonde não há dor, não há sofrimento, não há angústia, não há medo, não há crise de ansiedade, não há síndrome do pânico, não há enfermidade alguma, não há mal algum, não há traição, não há falsidade, malícia, medo, nada. Nada. Só que para que eu e você alcancemos esse paraíso, nós precisamos lutar pela justiça, pela verdade, pelo mandamento, pela vontade de Deus. Lutar em fazer a vontade de Deus e não a nossa própria. Por um só homem, pela falta de um só homem, pela transgressão de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, volte a Ele. Volte para Ele hoje, agora. Volte a se relacionar com Ele. Volte a ter intimidade com Ele. Volte a ter o caráter dEle. Volte a ter os pensamentos dEle. Volte a ser a imagem e a semelhança dEle. Volta. Esse é o melhor que a vida poderia te dar. É você ser a imagem. Porque essa é a sua identidade. A sua identidade é ser a imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é. Essa é a sua identidade. Já é determinado que você é. Só que infelizmente hoje você não está vivendo como. Ou está? Quem aqui está vivendo na prática, sendo a imagem e a semelhança de Deus? Comenta aqui. Pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo de Nazaré, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Pela obediência de um só homem. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, obedeceu ao Pai. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior modelo. Ele é a nossa referência. Ele é a única referência. Ele é a única referência nossa. Ele é a nossa única referência. Não há outro. Não há outro. Ele é a única referência para mim e você de obediência. É Ele. É sobre Ele. É sobre Ele. É sobre aquele que deu a vida. É sobre aquele que dá a vida. É aquele que nos ensina. É o nosso pastor, é o nosso mestre. É o nosso modelo. Se você olhar para Ele, já está. Se você conseguir obedecer cada instrução, cada mandamento
que ele viveu, que ele praticou, você estará vivendo num reino de justiça. Como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, irmãos? Fuja da ocasião de pecado. Fuja da ocasião. A mente vazia é oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. A ocasião faz o ladrão. Então fuja, porque o pecado te leva à morte eterna. Não é a morte física. A morte física todo mundo vai passar. É uma passagem, porque nós somos estrangeiros aqui. Da morte física todos vamos passar. É a única certeza que a gente tem na vida, é que a morte física vai vir um dia. Só que nós estamos falando da vida eterna ou da morte eterna. A desobediência te leva à morte eterna, a obediência te leva à vida eterna. São só apenas esses dois caminhos. Quem escolhe qual caminho vai trilhar é você. Só você. Você tem liberdade, livre-arbítrio para você escolher. Jesus, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele te convida. Ele te faz um convite, ele te faz essa proposta de vida eterna. Você não é obrigado. Não é uma imposição. É um convite. Se você deseja, vinde e vede. Vinde e vede o que o reino de justiça tem para te oferecer. Amém ou não? Não, Michele. Quem está no inferno já está julgado. Ele julgará quem está aqui. Quem ainda não sabe para onde vai. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. Quando ele voltar, ele vai julgar a igreja militante, que somos nós, que ainda não partimos desta terra. Ele vai julgar a igreja militante. A padecente, que é aquelas almas do purgatório, nós precisamos orar por elas, para que elas entrem no céu. Lá do purgatório elas não podem ir para o inferno, mas o purgatório é sofrimento. É sofrimento. E para as almas padecentes que estão no purgatório sejam salvas, entrem na eternidade, eu e você, igreja militante que estamos aqui, precisamos orar para salvar essas almas. Então todas as vezes que você for orar, for comungar, for rezar o terço, rosário, comungar a Eucaristia, ou fazer a sua oração, lembre-se das almas do purgatório. Essas almas ainda nós conseguimos salvar. E é pela nossa oração, é pela nossa intercessão. Essas almas precisam da nossa oração para serem salvas. Mas elas não podem ir para o inferno. Só que lá na igreja padecente é sofrimento e nós precisamos salvar essas almas. Amém? Salmo responsorial. Vini, o que leva a pessoa a ir para o purgatório? Uma vida de justiça. Se você viver uma vida em busca, né? Eu perguntei aqui quem estava buscando. Até esqueci a pergunta que eu fiz. Mas a galera falou que está tentando.
Exatamente, todos nós estamos tentando fazer a vontade de Deus. Suponha que você saia daqui da terra com 80% de justiça, falta 20%. Esses 20% vai ser purgado no purgatório. O purgatório é o estado de purificação. Então, no purgatório, esses 20% que te falta alcançar a justiça e santidade vai ser purificado, entendeu? Agora, se nós morrermos em estado de santidade, de graça, confessado, com indulgências plenárias, com todas as nossas culpas removidas, pode ser que a gente vá para o céu direto. Mas a gente tem que estar confessado, estado de graça, ter recebido indulgência plenária, que apaga toda a nossa culpa. Se nós estivermos nesse nível, pode ser que a gente vá para o céu direto. Mas nós que estamos aqui tentando, lutando para o reino de justiça e santidade, nós pode ser que vamos com uns 80%, 90% quando a gente morrer. Então esses 10%, 15%, 20% ele é purificado no purgatório. Deu para entender? Salmo responsorial. Salmo 39, versículo de 7 a 10 e o versículo 17. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A igreja ainda promete concessão de indulgência. Concessão seria no sentido de que tem igreja que comercializa. Nunca ouvi falar disso, de comércio sobre indulgência ou não. Eu sei que a nossa igreja, ela oferece indulgência parcial e plenária. Nós só precisamos dar uma verificada como que faz pra gente alcançar as indulgências. Não me recordo agora de cabeça, faz tempo que eu li sobre isso, mas eu posso trazer isso. Esse assunto é interessante, é importante para nós. A resposta do Salmo é o que eu estava falando na primeira leitura. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Me afastei da igreja um tempo atrás e não sei como voltar, porque moro em uma cidade pequena. Queria uma ajuda, quero voltar para o Pai. Meu irmão, volta agora, em nome de Jesus. Volta agora. Procura o padre da sua cidade, se confessa. Faça um exame de consciência. Para você ter acesso ao exame de consciência, é só você ir no meu perfil. Tá lá um post sobre o exame de consciência. Você baixa, você salva, ou me manda um eu quero lá, comenta eu quero no post que eu te mando o PDF. Responda as perguntas do exame de consciência e se confessa. Se limpa. A primeira coisa que você precisa fazer é se confessar e voltar à intimidade com Jesus. Aqui no Café com Jesus é uma grande oportunidade para você voltar a ter intimidade com Jesus, voltar para Jesus. Então declare isso agora aqui, vocês que estão aqui, comentem aqui. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Se você deseja, se é isso que você quer, fazer a vontade de Deus, escreva aqui nos comentários. Eis que eu venho fazer com prazer a tua vontade, Senhor. Eu vim para fazer a tua vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, os meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração a vossa lei. Com prazer faço a vossa vontade. Declare isso. Guardo em meu coração a vossa lei. Diz para o Senhor. Guardo em meu coração a vossa lei. Com prazer. É uma alegria. É uma felicidade. É um desejo do meu coração. Fazer a tua vontade, Senhor. Guardar a vossa lei em meu peito, em meu coração, na minha vida.
boas novas de vossa justiça. Anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Se alegre em vós. É em Deus que nós encontramos a verdadeira felicidade. Somente em Deus que nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Só no Senhor. É grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. É grande o Senhor para todos aqueles que buscam em Deus o seu auxílio. É somente em Deus que você vai encontrar o auxílio que você precisa. É somente em Deus que você vai alcançar o que você precisa. Não há outro caminho. Só nele. Então declare que é com prazer, é com alegria que você faz, que você busca, que você quer a vontade de Deus, que você quer obedecer a Deus, que você quer agradar o coração de Deus, que você quer ser um bom filho, uma boa filha, que você quer e deseja ser aquilo que você nasceu para ser, a imagem e a semelhança de Deus. Você está determinado, você é a imagem e semelhança de Deus. E ponto. Você é. Amém? Glória a Deus. Vamos ao evangelho de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se dirige aos seus discípulos. Ele não se dirige à multidão. Ele se dirige aos discípulos, aqueles que estão seguindo e praticando aquilo que Jesus está ensinando. A multidão segue Jesus, mas não pratica o que Jesus está ensinando. A multidão só está interessada nos milagres, nas curas que Jesus está realizando. Eles não querem pagar o preço. Eles não querem pagar o preço que Jesus pagou e pagará. Não, pagou. Pagará não, já pagou, né? Pessoas que não querem pagar o preço, que não querem se sacrificar pelo reino de Deus, se sacrificarem pelo Evangelho.
Pessoas que não querem, só querem o bônus, não querem o ônus de uma vida com Deus. Uma vida com Deus existe sofrimento. Não tem como você achar que você está apto para o reino de Deus sem sofrimento. Jesus nunca prometeu um reino sem sofrimento. O sofrimento é inevitável da vida. Todos nós vamos sofrer, seja nessa vida, seja no purgatório, como eu já disse. O sofrimento é inevitável. Não pensa que você vai entrar para o reino de Deus, que você não vai sofrer. Tá? O sofrimento é inevitável. Então Jesus está dizendo aqui para mim e para você, discípulo, que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Nós não sabemos quando, onde, que horas, que lugar que Jesus vai voltar, ou que dia que vai ser a nossa partida para a eternidade. Nós não sabemos. Nós não temos esse controle. Então, o que de fato Jesus está dizendo aqui, vigia, 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 vigia na obediência, vigia no cumprimento da lei, vigia no cumprimento dos mandamentos. Vigia, varão, vigia, varoa, vigia da ocasião do pecado, foge da ocasião, foge dos maus pensamentos, foge da ociosidade. Quando você não está fazendo nada, o demônio assalta os seus pensamentos e coloca pensamentos negativos na sua mente. O demônio mente para sua mente. Ô, gente, eu não vou conseguir responder perguntas aqui agora, tá? Mas eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram e vocês perguntam lá, tá bom? Que eu tenho um compromisso agora, eu vou precisar sair logo, tá? Me desculpa, mas eu vou abrir a caixinha, vocês podem perguntar lá no meu Instagram pessoal, tá? Então nós não sabemos quando, que horas que Jesus vai voltar ou quando que nós vamos partir dessa vida. Então nós precisamos estar preparados, vigilantes, estado de graça, indulgência, como eu já disse. Nós precisamos preparar nossa alma. É sobre isso que Jesus está falando, sobre nós prepararmos a nossa alma. Nossa alma precisa ser preparada. Vou colocar aqui, ó. E você que ainda também não está, você que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp do Café, manda aí também um direct pra mim, que eu vou te mandar o link pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp do Café. Lá eu mando essa live salva e o resumo dessa live, e lá nós nos comunicamos. Hoje nós iniciamos às 7 horas, eu avisei lá no grupo. Então lá o nosso grupo também é canal de comunicação. Meu canal com vocês, entendeu? Então, estejam lá dentro do grupo, tá? O grupo fica fechado. Lá eu só mando coisas do Café e da Colo de Deus. Tá bom? Então é só você me mandar um direct. Então, vigilância. E você que precisa se confessar, veja lá o post que eu fiz no meu Instagram pessoal aqui, exame de consciência. Responda. Não, o link que pode ser no link da minha bio também. Se você clicar no link da minha bio, você vai direto pro meu WhatsApp. E eu te mando lá pelo WhatsApp também, não tem problema. Você pode clicar no link da bio e me mandar um direct, fique à vontade. E aí lá tem o exame de consciência. É só você responder as perguntas do exame de consciência e levar ao padre, para você fazer uma boa confissão, para você estar bem preparado, você estar em estado de graça,
Se Jesus voltar, você já está mais limpo, mais branco que a neve. Você vai estar dentro da justiça. A justiça se encontra com o sacramento da reconciliação, irmãos. Com o sacramento da reconciliação, confissão. Você precisa se confessar. Você precisa limpar a sua alma. Limpar a alma. A confissão é um estado de... é um sacramento de limpeza, de purificação. Purificação. Felizes aqueles que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão aqueles que o encontrar. Vigilância. Oração e vigilância. Estar de prontidão, estar em posição. Estar orando e vigiando para você não cair nas tentações do inimigo, do mal. Para você não cair nas ciladas diabólicas, demoníacas. Repito, o medo é mal. O medo é mal. O medo é mal. O que é cingir os rins? Vamos lá. Significa preparação, ó. Cingir os rins era um costume da época de amarrar as vestimentas. Amarrar, sabe que o padre ele usa um cordão por dentro da roupa dele? É um cingir os rins. O sacerdote, debaixo das vestimentas dele, tem um cordão, uma corda que amarra os rins. Então, aqui na palavra, o significado é preparação. Preparação, é se preparar. Preparar a alma para a volta de Jesus. Preparar a alma para a partida desta terra para a vida eterna. Então, o que Jesus está falando aqui é preparação. Se preparem. Se preparem. Estejam em estado de graça, estejam vivendo a justiça, estejam vivendo o reino de Deus, estejam vivendo os mandamentos, a lei, estejam em estado de graça. Amém? Deu para entender? Tá bom. Então, as perguntas, eu vou abrir uma caixinha lá, vocês mandem as perguntas lá no meu Instagram. E você também manda aí o direct, clica no link da bio para você entrar no grupo, para você receber essa live, o resumo dessa live, pra gente se comunicar. Tá bom, família? Então é isso, até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que hoje é terça-feira, nós nos encontramos às 8 horas no YouTube da Colo de Deus para a nossa noite de adoração. 8 horas hoje no YouTube. Beijo no coração, olha aí o mascotinho, tamo junto! Até que ele venha é nós.